Pois é. E em relação ao Trump, vocês acham que ele volta atrás, como voltou em alguns casos dessa tarifa? Ou parece que é para valer? É aquele esquema de eu jogo lá em cima, faço um terror e depois sento na mesa de negociação. E parece que o Lula também até agora não quis aumentar a aposta, né? Ele tá segurando essa resposta aí. Mais ou menos assim, porque as reações do Lula, elas não são reações diplomáticas. Pois é. Primeiro que ele não resistiu à tentação, e até certo ponto é compreensível, de explorar o episódio político eleitoralmente contra a família Bolsonaro. Já que a família Bolsonaro deu, olha, toma aqui, ó. De bandeja, né? Levantando a bola para ele cortar. Então ele, no palanque, outro dia, imitou o Eduardo Bolsonaro. Ô, Trump, vem aqui ajudar a salvar meu pai da prisão, não sei o quê. Mas nisso, ele também imitou o Trump. Ele também debochou do Trump. Ele já tinha, inclusive... Na reunião dos BRICS, ele já tinha feito várias críticas, inclusive essa taxação, que lá na entrevista da Globo, ela também colocou isso na parede. Isso não foi isso também a motivação para ele taxar? Que ele deu uma contribuição para que houvesse essa decisão do Trump, não resta dúvida. Em primeiro lugar, assim, você tem a culpa do Trump. Né? Claro, o Trump é caótico, o Trump faz uma política que, inclusive, vai contra os próprios princípios de liberalismo econômico, de uma direita republicana democrática. E no final prejudica a própria população dele, né? É mais protecionista, prejudica a população. Você está tendo já um aumento de inflação aí, pelo menos 0,3% de aumento de preços. Você cobra lá do importador. O importador, se ele tem que pagar mais caro, ele vai passar esse valor para o consumidor final. Então é o preço que os americanos vão pagar. A Hillary Clinton mesmo, quando foi protestar contra a tarifa imposta pelo Trump contra o Brasil, ela falou, olha, agora a gente vai ter que pagar mais caro pelo bife, pela carne bovina brasileira, que é um dos principais produtos de exportação, porque o Trump tem um aliado que ela chamou de corrupto, se referindo ao Bolsonaro. Em inglês, de fato, a palavra corrupto é um pouco mais ampla, mas ela usou essa expressão, porque ele está defendendo um corrupto aliado dele. Então você tem esse prejuízo. E o Brasil exporta lá suco de laranja, café, carne bovina, avião, né? Você tem a Embraer aqui, fabricante nacional de avião, você tem petróleo, aço bruto, ferro. E 50% impacta muito, né, no valor, né? Impacta muito, claro que pode haver um rearranjo, os empresários, a indústria buscarem outros destinos para exportação, mas imediatamente você abala o custo operacional, até porque são operações complicadas, que demandam um certo planejamento antecipado, preparatório. Então, se o cara sabe, porque a taxa foi anunciada, mas ela só passa a valer em 1º de agosto. Mas se você já sabe que em 1º de agosto o preço vai estar 50% mais alto, muita gente de lá já deixa de encomendar, já deixa de comprar. E aí você tem um excesso de produção aqui no Brasil. Para onde vai essa produção? Para onde vai ser escoado e tal? Então, você tem uma reação aí do empresariado. Mas só voltando um pouquinho para o caso dos BRICS, o Duda falou da postura do Lula de defender que haja na relação comercial entre os países uma outra moeda padrão que não seja o dólar. E o Trump, logo em seguida, ele criticou muito isso. Então ele veio a público para dizer, olha, o BRICS foi criado para desvalorizar o dólar, para estabelecer uma outra moeda como padrão, um outro país como referência mundial, e eu não vou permitir isso. O dólar tem que ser o padrão, porque se a gente perder o dólar como padrão, vai ser como perder uma grande guerra mundial. Então, vai ter resposta, eu vou tarifar e tal, não sei. Anunciou tudo que iria fazer. E claro, pode ter outros elementos aí da relação do próprio governo Lula com o Trump que já irritavam ele, aí somou com esse caso do Bolsonaro, ele fez uma salada, mas se você vai analisar a carta, porque você já falou aí você acha que isso vai baixar? Se não vai, perspectiva. Se você analisa a carta, os últimos parágrafos, eles esquecem o Bolsonaro, fala ali no começo, em parte por causa disso. E aí no final ele fala assim, podemos negociar a tarifa se abrir a economia, se rever a balança comercial e tal. Aí você tem um elemento que é factualmente errado e você tem um elemento factualmente correto na carta do Trump. O errado é que há um superávit do Brasil na relação comercial com os Estados Unidos, quando, na verdade, o superávit é dos Estados Unidos. E isso, acho que a última vez que os Estados Unidos teve um déficit na relação comercial com o Brasil foi em 2007, se eu não me engano. Então, você já tem aí 18 anos de superávit dos Estados Unidos na relação comercial com o Brasil. E de bilhões e bilhões de dólares, né? E o ponto... então, ele falou que havia um superávit brasileiro, esse ponto está
errado, né? Agora, ele falou que o Brasil é uma economia fechada, e é mesmo. Então você tem aqui tarifas também, tá? E ele está pregando que se abra, ele está pregando que as negociações sejam melhores. Eu vi a entrevista do assessor econômico da Casa Branca dizendo que isso tudo está dentro de uma estratégia geral, de o país ser superavitário, de o país conseguir se preparar para um cenário de crise, etc. Não soube explicar especificamente, justificar a medida imposta contra o Brasil, porque é essa salada. É meio econômica comercial, meio política judicial, e toma aí, e depois a gente vê. Porque o Trump tem, como você apontou bem, ele tem já, eu apontei isso lá na campanha de 2016, porque muita gente via o Trump como um sujeito ideológico da extrema-direita, aquela visão de militante de esquerda de TV brasileira. Fora do sistema. E o Trump ele tem uma questão de negociação que é muito singular dele, é uma estratégia corporativa, de predador, de, olha... tudo para mim, nada para você. Ele entra da maneira mais ousada possível, ele faz você reclamar do bode na sala e depois ele fala, eu posso tirar se você fizer isso para mim e tal, para tentar fazer as pessoas se curvarem aí. O que é interessante do final da carta do Trump é que ele faz essa acusação correta de que o Brasil é um país protecionista, né? E quando o Trump começa a anunciar essas taxas, essas tarifas contra vários países... tem uma revolução na cabeça do Lula, né? Que o Lula começa a dizer que ele é a favor do livre comércio, né? Que é engraçado demais. E que é um cara que em toda a história foi super protecionista. E ele como presidente agora, no terceiro mandato... quando está ali naquela dúvida se vai fazer o acordo de livre comércio com a União Europeia e Mercosul, Lula começa a arrumar problema, né? Ele fala, porque eles estão querendo impor uma exigência em relação à questão ambiental, querem mudar as compras governamentais. Então o Lula só estava arrumando problema para não... O PT é contra qualquer acordo de livre comércio com um país rico, sempre foi. E aí agora o Lula é a favor do livre comércio, temos essa novidade... dentro do Brasil. Então agora é a hora... Lula neoliberal. O Lula neoliberal. Então agora é a hora do Lula ir lá e negociar com o Trump e falar assim, Trump, você tem razão, a gente é protecionista, vamos abrir tudo, né? Vamos reduzir imposto, né? Só faltou acontecer isso agora. Seria um bom caminho. Ainda em cima do Lula também tem as falas dele em relação a Israel e em relação à Rússia, né? Exato. Tem um elemento, assim, acho que até maior no caso dos BRICS, foi a defesa do Irã. No momento posterior aos ataques dos Estados Unidos sobre as instalações nucleares iranianas, em parceria dos Estados Unidos com Israel, que já combate ali toda essa iniciativa terrorista do Irã há bastante tempo. O Irã é patrocinador dos grupos terroristas que atacam Israel. Então ele patrocina ali o Hamas e a Jihad Islâmica na faixa de Gaza, que fica ao sul do território israelense. Ele patrocina o Hezbollah no Líbano, que fica ao norte do território israelense. E ele patrocina os Houthis do Iêmen, que atacam Israel com mísseis de longa distância. Então o Israel estava reagindo já ao Irã. Já tinha inclusive eliminado uma liderança do Hamas em território iraniano, em Teherã. Aliás, foi um caso emblemático, porque na cerimônia de posse do presidente eleito do Irã, na qual estava presente também o Geraldo Alckmin. E foi a imagem que circula até hoje. Aliás, o próprio Eduardo Bolsonaro, eu falei disso no programa agora há pouco, ele usou essa imagem para fazer ali uma contraposição em relação ao governo Lula. E quando foi divulgado ali o vídeo do evento, na verdade a gente procurou, mas tinha outras pessoas que estavam vendo também o vídeo da posse, eu identifiquei que do lado do Alckmin tinha 4 lideranças terroristas. E aí eu botei por escrito o nome de cada um e o grupo terrorista de cada um, publiquei a imagem no X, e aí viralizou, a imprensa veio atrás, noticiou também, a gente deu em primeira mão ali no antagonista. E horas depois daquela cerimônia, o Ismail Haniyeh foi eliminado em Teherã porque Israel sabia onde ele se hospedava quando ia lá. E ele era um dos idealizadores do massacre de 7 de outubro de 2023 cometido pelo Hamas em Israel. Mas aí, voltando, o Trump, então, autorizou o bombardeio de pilotos americanos da força de elite aérea americana das instalações nucleares, e o Lula ele é aliado histórico do Irã desde os tempos lá do Mahmoud Ahmadinejad, nos primeiros mandatos do PT,
quando Ahmadinejad mandava lá no regime. E isso também irritou os Estados Unidos. Assim, se é para reunir os elementos que irritaram, você tem esses também. Hoje mesmo, um senador americano, o Lindsey Graham, ele falou que o Brasil vai ter mais problemas de tarifa e tal, não sei o quê, com esse apoio ao Vladimir Putin. Mas, na verdade, assim, o Trump, ele tem sido... Ele até mudou um pouquinho de tom nos últimos dias, mas ele foi bem complacente com o Putin. Ele foi muito mais duro com o Zelensky, o que é bizarro, o que é até perverso, porque ele é presidente do país vitimado pela invasão russa, do que com o Putin. Mas pode ser que tudo isso esteja pesando, né? Só para... É difícil explicar por que o Trump agora tomou o lado da Ucrânia, né? E tá querendo penalizar o Putin. Essa virada aí eu não entendi mesmo. Ele posa de pacificador, né? Então, assim, ele ameaçou ali para que o Putin desista da guerra, porque ele quer ter essa bandeira de que ele resolveu as duas guerras. Israel contra o Irã, mas principalmente ali na faixa de Gaza, né, na parte de Israel envolvendo o conflito com o Hamas e a guerra na Ucrânia depois da invasão russa. Agora, uma das possíveis explicações é que a opinião pública americana não gostou, né? Entende que o Putin realmente não está disposto a fazer qualquer cessar-fogo, parar com a guerra e continua bombardeando a Ucrânia toda noite, né? Foi isso que o Trump falou. Aliás, maternidade e hospital infantil, inclusive. Sim. E o Lula não fala nada, né? Imagina se fosse Israel. E uma das últimas notícias agora é que os Estados Unidos vão vender armas para a Ucrânia. Então, em vez de dar as armas, né, vão vender. Quem que vai comprar as armas é a Alemanha e a Noruega. Então, o Trump acabou de anunciar, está mandando aqueles mísseis Patriots para a Ucrânia. O míssil Patriot ele é fundamental para defender as cidades ucranianas dos mísseis balísticos, hipersônicos e dos drones da Rússia, né? Então é um míssil muito mais de defesa, e até isso que explica porque que a Noruega está se metendo nisso, né? Porque a Noruega tem toda essa imagem do Nobel da Paz, de ser uma negociadora, né? de guerras, mas é claramente uma estratégia de defesa, que era um míssil que o Trump disse que ia parar de mandar e agora retomou. Então, assim, no momento que o Zelensky estava ficando sem esses mísseis Patriots. Então, é uma coisa super importante que vai poupar um monte de vida de ucraniano aí. E o Trump foi muito criticado também, inclusive por nós, mas claro que por críticos ali mais próximos, nos Estados Unidos e no cenário internacional, por ter anunciado pelos Estados Unidos terem anunciado que interromperiam o fornecimento de armas e munições à Ucrânia. E foi justamente, foram 2 dias depois desse anúncio, que a Rússia fez um ataque massivo durante toda uma noite e foi considerada a noite do terror. Então, claro que o Putin, ele não está nem aí, ele aproveita. Se você anuncia que durante os próximos dias o país que ele invade vai ficar prejudicado, principalmente no seu sistema de defesa aéreo, que é o principal, ele vai lá e aproveita e bombardeia mais. Ele quer neutralizar, ele quer enfraquecer o inimigo. Ele não tem qualquer tipo de escrúpulo, né? Um ditador sanguinário.